Bom, eu gostaria de estar meditando com vocês em um texto que, inclusive, é o tema nosso dessa semana da lição jovem. Eu falo que essa lição de Tiago teria que ter vindo para a igreja também, porque que lição maravilhosa. Eu não sei se algum dos irmãos que está nessa sala estuda essa lição, né, é do jovem, mas olha, que lição fantástica. Eu não sabia que o livro de Tiago era um livro tão bom assim. E conversando com os jovens, né? Os jovens falaram assim comigo essa semana. Nós estamos na última lição do livro, porque na semana que vem, para o fechamento, vai ser em outro livro, por incrível que pareça. Aí os jovens falaram assim, mas rapaz, Tiago sai de um assunto, entra para outro, não sei o quê. Eu falei assim, mas é claro, é uma carta. Ele está orientando a igreja. Então ele resolveu trazer vários assuntos importantes e pertinentes para a igreja. E ele fecha, depois de ele falar, para vocês terem uma ideia, o tema central da metade da lição tem como título o órgão mais perigoso do corpo humano. Aí você já sabe qual que é, né? E Tiago fala sobre ele, que é a língua, né? O que nós falamos, como falamos. Só que aí Tiago vai no capítulo 5 e fecha, falando de um assunto importantíssimo, que é sobre a oração. E eu falei assim ontem, quando o Roger, conversando com o Roger, e eu sou assim, eu topo qualquer coisa, né? Falou que está precisando, eu tô às ordens. E eu falei, comecei a pensar, né? A cabeça começa, o que eu vou falar? Aí me veio em mente a lição dessa semana, que fala sobre a oração. E esse grupo, o objetivo dele é essa busca, né? Da oração. Nós cantamos o louvor Falar com Deus, faz bem à alma. Uma das maiores necessidades, se não a maior, hoje da igreja, é a busca pela oração. E o interessante, eu vou compartilhar com vocês aqui um slide, são 3 slides, mas um aqui que, inclusive, é a capa da lição. Olha, isso aqui cada sábado tem um desenhozinho na lição dos jovens, parece até lição de criança, né? Mas não é não. E esse é o tema da lição, né? O título é um final abrupto, o título da lição. Aí tem essa chargezinha aí que, olha só, tem um corredor, um rapazinho correndo, aí está escrito lá, sem ar, acabamos morrendo em poucos minutos. Não é verdade? Quando uma pessoa ela chega ao hospital com, né, problema de respiração, com falta de ar, logo vão lá e colocam ela no ar, porque ela precisa, né, de ar. Aí do outro lado nós vemos o rapazinho ali, olha, sem orar, acabamos o quê? Perdendo a fé em pouco tempo. Irmãos, isso é muito sério. Tá? Nós vivemos tempos, eu não sei se vocês percebem isso também, nós vivemos tempos delicados da fé cristã. A oração, ela parece que ela está deixando de ser importante. Tá? A gente não ouve falar tanto da oração como ouvia falar. E nem se faz tanta oração como se fazia. E isso é preocupante, porque nós somos uma igreja que nós pregamos, né, sobre a importância da oração, sobre a importância do estudo da Bíblia, sobre a importância de congregar. Só que quando nós ouvimos as orações, as pessoas orando, nós percebemos como que a igreja está carente de oração. Parece que as pessoas não sabem conversar com Deus, porque quando faz uma oração em público, aquela oração ela é muito superficial. Parece que não se está falando ali com o Rei do Universo. Parece que aquela oração não está sendo dirigida ao nosso Deus. E isso por quê? Não estou criticando a maneira como a pessoa ora, mas isso é refletido como ela está orando em casa. Então, a oração ela é muito importante. Olha o que Tiago fala, capítulo 5, e a partir do verso 13, Tiago nos fala. Ele diz assim, olha, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente?
chame os presbíteros da igreja, chame o ancião da igreja, chame o irmão Roger, o irmão Jorandir, o irmão Solimar, a irmã Leci, a irmã Débora, né? Ele está orientando aqui que chame alguém para orar, se está alguém doente. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Isso aqui nós não vemos com tanta frequência, não é verdade? Vivemos num mundo, parece que cada um tem um barco, cada um está remando sozinho. Poucos são aqueles que se preocupam em ir na casa. É claro que tem pessoas que nasceram com esse dom, né? De estar lá, de estar orando, não é todo mundo, mas a gente tem que ter empatia, sentir um pouco a dor do próximo e nos colocar à disposição de estar indo até essas pessoas, orando com elas, ligando para elas, quem sabe fazer uma oração por telefone. Hoje a comunicação ela é tão rápida, né? Antigamente não tinha esses recursos. Hoje você faz uma chamada de vídeo com o irmão. Eu lembro que na pandemia a gente fazia isso com pouca frequência, porque infelizmente muitos não concordam com esses meios, mas são os meios que nós temos hoje, né? Então você fazer uma ligação para uma irmã, para o irmão que está doente, e olha, quero orar com você agora. Olha que impacto que isso vai ter na vida daquela pessoa. E nós percebemos que uma das grandes reclamações da igreja, quando eu falo igreja aqui, eu estou falando agora pessoas de dentro de um templo, é a falta de empatia, é a falta de nós sentirmos a dor delas. E olha, nas pesquisas, muitas pessoas saem da igreja por falta disso, por não se sentirem amadas, por não se sentirem acalentadas nos momentos de dores. Então, vamos refletir sobre isso. Talvez a correria do dia a dia, talvez a sua correria, né? A gente entende que às vezes os dias são poucos, as horas não dão, mas eu acho que se você pegar, de repente, o seu telefone, claro que é diferente uma visita presencial, mas se por algum motivo você não conseguir ter esse momento presencial, pelo menos ligue para a pessoa, faça uma chamada de vídeo, ore com ela, porque essa oração vai impactar a vida dela. E Tiago continua, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E o versículo 16, ele fala, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode por sua eficácia a súplica dos justos. Sabe por que existem tantos problemas dentro da igreja? Entre os irmãos, né? Igreja aqui, pessoas, porque não se fazem isso aqui. Quando surgem assuntos, isso é muito sério. Quando surgem os assuntos, né, as fofocas, infelizmente começa aquele vento espalhando, em vez de se conversar, em vez de se ir até a pessoa e orar com ela e procurar saber qual que é o problema que ela está passando, se espalham. Infelizmente não existe isso aqui existe um cabo de guerra às vezes entre as pessoas. Eu só vou se ele vier, ou se ela vier. E ela está com o mesmo pensamento. Precisa ser quebrado isso. E nós precisamos aprender, como o Tiago orienta a igreja aqui, confessar uns aos outros, orar uns pelos outros, para que isso seja curado. Aí, no verso 17, Tiago cita Elias. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Né? Tiago, ele faz uma menção nos mostrando, né, a fé que Elias teve ao orar pedindo a Deus que não chovesse, e depois orar pedindo que chovesse. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, verso 19, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele, cobrirá a multidão de pecados. E aí a lição
ela pega aqui, através desse verso, 7 pontos que eu vou falar bem rápidos, tá? Sobre a importância da oração. Tá? Tipos de razão por que orar. Tá? E o primeiro deles, eu vou destacar aqui também, no slide. Tá? Deixa eu só ver se vai passar aqui. Isso. O primeiro deles, nós devemos orar quando nós estivermos o quê? Sofrendo, né? Orar quando nós estivermos sofrendo e orar por quem estiver sofrendo. E são muitas pessoas que sofrem, porque nós vivemos dias difíceis. A lição destaca também, irmãos, que sempre há um bom motivo para nós falarmos com Deus, né? E um dos motivos primeiros ali nós cantamos, né, no louvor, faz bem à alma. Quando eu estou passando por um momento difícil em minha vida e eu tenho um amigo e eu procuro ele para conversar, o que eu me sinto? O que eu me sinto? Bem, né? Compartilhar algo que eu estou passando com alguém e essa pessoa, com as palavras dela, o que acontece? Ela me orienta, ela me ajuda. Por que eu não posso fazer isso com Deus também, né? Por que eu não posso chegar a Deus primeiramente, abrir o meu coração a Ele, falar do meu problema e falar assim, eu não estou aguentando, estou passando por um momento difícil da minha vida, eu preciso de Ti. Então, quando eu estou sofrendo, eu preciso confiar em Deus, porque primeiramente é Ele que precisa saber daquilo que eu estou fazendo. E um dos maiores problemas nossos é que nós não vamos a Deus. Nós não vamos a Deus. Dificilmente nós o procuramos. Nós primeiros tentamos resolver essa situação por nós mesmos. Esquecemos que somos dependentes unicamente de Deus e nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. Então, irmãos, ao invés de separar o sofredor do Redentor, esse fato deve servir como uma oportunidade para que ele se achegue em fé e confiança a Deus. Talvez o sofrimento, talvez aquele momento que eu estou passando de dificuldade, de provas, né, é para me fortalecer mais com Deus, é para me enxergar mais Deus em minha vida. Eu preciso entender que Deus, Ele é Deus o tempo todo. O tempo todo Ele é Deus. Jesus é tudo, o tempo todo. Foi uma frase que impactou no trimestre passado da nossa lição jovem, né? Eu falei assim, eu posso esquecer de toda a lição, mas eu não vou me esquecer dessa frase que a lição colocou. Jesus é tudo o tempo todo. Jesus é Deus e nós precisamos aprender a confiar nele. O segundo ponto também, uma das razões que eu oro é quando eu estou alegre. Eu também preciso falar com Deus no momento da alegria. Ou será que eu vou a Deus somente no momento de lutas, de tribulações? Quando eu estou alegre também eu preciso falar com Deus, demonstrar a Ele essa alegria, tá? Porque às vezes nós só lembramos de Deus quando a dor nos mostra a necessidade. No entanto, ao sermos levados a Deus nos bons momentos, Ele também é glorificado. Então, eu preciso glorificar a Deus, né? Agradecer a Deus, né? Por esse motivo da alegria. Por que eu estou alegre? A terceira razão que Tiago mostra, tá? Esses pontos, está aí no capítulo 5, a partir do verso 13. O terceiro ponto que Tiago mostra aí, quando alguém, ou quando eu estiver doente. Irmãos, a oração, ela é tão poderosa que se nós tivéssemos a fé que a palavra de Deus nos mostra que nós podemos ter, tem um episódio na Bíblia, eu não lembro, eu não sou muito bom de guardar textos, né? Mas tem algum momento na Bíblia, no Evangelho, que os discípulos passavam e até a sombra deles curavam as pessoas. Eu creio que você já ouviu, já deve ter lido. Por que isso acontecia? E por que que hoje nós oramos e às vezes as pessoas, né, colocamos até a mão, né, na cabeça ali, oramos por uma criança, oramos por um idoso, e às vezes por que que essa pessoa não é curada? O que está faltando? O que falta nessa geração
que tinha na antiga, mas que a gente não presencia com tanta frequência, tá? Deus, ele continua operando, tanto que Roger, né, testemunhou do pedido que foi feito na semana passada, e Deus, ele atende os nossos pedidos, o nosso clamor. Só que às vezes, irmãos, falta algo essencial, que olha, é juntinho com a oração, que é a fé. Talvez eu estou precisando desenvolver mais a fé. Talvez eu estou precisando de mais fé. Mas como que eu tenho fé? A Bíblia, em Hebreus, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6 ou 7, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, se eu simplesmente oro por oro, faço oração por orar, mas eu não tenho uma vida em comunhão com Deus através do estudo da palavra de Deus, que fé é essa que eu estou tendo? Na verdade, que fé é essa que eu estou tendo? Então, quando as pessoas estiverem doentes, nós precisamos orar por elas. Nós precisamos clamar a Deus por elas. Então, vamos fortalecer mais a nossa fé para que nós possamos, né, ajudar essas pessoas que sofrem. A quarta razão que Tiago aí nos mostra, no capítulo 5, ao pecar. O pecador, ou melhor, o pecado fere o pecador. Confessar essas ofensas a outros cristãos maduros é unir-se a eles em oração. É uma parte bela e benéfica da comunidade da fé. Compartilhar com os nossos irmãos que estão sofrendo pelo pecado, ajudá-los a se reerguer, tá? É fortalecer a nossa fé e fortalecer a fé dele. Como eu falei, infelizmente, nós vemos muito vento espalhando as coisas ao invés de tentar acabar com esse problema. Infelizmente, nós não precisamos disso. Nós precisamos de pessoas que ajudem a amenizar o sofrimento, na verdade, pessoas que ajudem a amenizar o sofrimento uma das outras. E a oração é um ponto importante, tá, que nós precisamos aí desenvolver com as pessoas. Estava só dando um mute aqui, tá, irmãos? Aí. Então, ao pecador, nós precisamos estar orando por ele e com ele, tá? Ao pecar. O quinto ponto no qual nós necessitamos que Tiago aí uma das razões, né, que Tiago aí nos orienta, o quinto passo, com fervor e justiça. Outro ponto importante quando a gente fala em oração, falei no começo, né, infelizmente as orações de hoje, muitas são muito superficial e nós precisamos orar com mais fervor, com mais clamor. Nós vemos grandes momentos na Bíblia, grandes, né, pessoas que clamaram a Deus. E ao clamar a Deus, nós vemos Deus resolvendo o problema. Nós vemos Deus intervindo por aquele, como Elias, né? Elias orou para que não chovesse, né? Depois Elias orou para que chovesse. Algo sobrenatural, né? Algo grandioso. Então Deus, ele está disposto, tá? Com frequência, não vemos as respostas às nossas orações. Por que que nós não vemos as respostas às nossas orações com frequência? Será que não falta fé? Será que a minha comunhão com Deus está no nível, pelo menos, padrão, para que eu possa questionar a Deus o porquê que as minhas orações não são atendidas? Como está o meu nível, né, com Deus de fé? Porque não adianta eu só pedir, né? Não adianta eu só falar a Deus, pedir algo a Deus, mas em contrapartida eu não estudo, eu não me relaciono com Ele nos meus momentos, né,
seja no sofrer, seja no momento de alegria, seja no momento da dor. Você quer buscar a Deus, mas aí quando eu vou fazer um pedido a Deus, ele não me responde. Por que ele não me responde? O que está faltando? O que eu preciso? Né? Será que eu estou com a placa da minha igreja no peito, só falando que eu sou e tá bom assim? Será que eu não preciso ir mais além? Falta fervor, irmãos. Falta justiça. Né? Falta fervor. Então, talvez, né, por falta de persistência, ou mesmo porque nos recusamos a andar de acordo com o que Deus revelou. Ou seja, falta-nos justiça. Deus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, não adianta eu achar que vai ter algum outro caminho, que um atalho, sei lá, alguma coisa assim que vai fazer com que eu resolva. Nós temos que entender que quando Jesus fala, eu sou o caminho, né, andai por ele. Eu não tenho que andar, usar os meus recursos para pegar um atalho. Eu preciso andar no caminho, e o caminho é Jesus. Talvez a nossa falta de fé está relacionada à nossa falta de comunhão. Talvez não está. Porque quando eu sou conhecedor da vontade de Deus para a minha vida, eu não questiono, né? Se as coisas não acontecem, eu não questiono a Deus por que eu estou sofrendo, por que isso, por que aquilo, porque não. Simplesmente eu sou persistente e eu com perseverança continuo fazendo a vontade de Deus e continuo fazendo o que Deus quer. O sexto ponto aí, a sexta razão e penúltima que Tiago nos mostra aí no capítulo 5, a partir do verso 13, quando nós precisamos de algo impossível. Na semana passada, quando foram feitos alguns pedidos de oração, aos nossos olhos, às vezes, alguns desses pedidos podem ser impossível, né? Muitas coisas que nós pedimos a Deus, nós pedimos a Ele, mas lá no nosso interior, a gente fala assim, olha, isso é impossível, mas Deus pode. O impossível para mim é possível para Deus. E é isso que eu preciso entender. Eu preciso entender a colocar nas mãos de Deus. Eu preciso entender que Deus pode. Tá? Ah, fulano está internado muito mal. Só um milagre. O milagre é Deus. O milagre é Deus. Eu preciso aprender a confiar nesse Deus. A oração não serve apenas para fortalecer o que já conseguimos fazer com nossas próprias forças. Na verdade, por meio da oração, o impossível pode acontecer. Irmãos, eu falo em nome de Deus. Em nome de Deus. Se eu quero viver, se eu quero ver os milagres de Deus, eu preciso me relacionar mais com Deus. Lá em João 15 fala, a videira, né, o ramo, o agricultor. Aí Jesus fala assim, olha, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quando nós passamos pelos momentos difíceis em nossas vidas, os momentos às vezes escuros, turvos, nós questionamos onde está Deus, onde está Jesus. Será que talvez, né, não é isso que João fala lá? Jesus fala assim, olha, eu estou aqui, mas cadê você? Eu estou aqui. Eu preciso estar ali também com Jesus. Ele fala lá no verso 6 ou 7, se eu não me engano, do capítulo 15. Se eu permanecer em vós e a minha palavra permanecer em vós, tá? Pedireis o que quiseres. Isso aqui, irmãos, olha, a palavra de Deus. Não adianta ser um livro apenas para enfeitar a estante, ou aberta no Salmo 91, que fala para espantar os mal-olhados, né? Muitas pessoas falam que o Salmo 91 serve para isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou o Salmo 23, outros versos aí. A palavra de Deus ela precisa ser praticada.
ela precisa ser entendida. Ah, mas é tão difícil. Olha, Deus. Semana passada, uma jovem postou no grupo nosso lá um videozinho de um senhor, um jovem senhor, falando que ele queria muito ler a Bíblia, mas ele não sabe ler. Aí ele fala assim, gente, quem sabe ler, leia, tá? Quem sabe ler, leia. Então, irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Para que aconteça o impossível, eu preciso confiar em Deus. Eu preciso ter fé. Eu preciso permanecer em Cristo. E a palavra de Deus precisa permanecer em mim. E a última razão, né? A última razão aí que nós encontramos ali em Tiago 5 sobre a oração, né? É quando alguém está se perdendo. Eu estava vendo na semana passada o relatório da reunião que está acontecendo, né, da igreja mundialmente aí, e eu fui ver sobre a questão do aumento dos membros, né? E graças a Deus chegamos aí a mais de 2 milhões, né? Amém, louvado seja Deus por isso. Mas quando eu vi aquela parte ali de para cada tantas pessoas, tantas estão saindo, eu me preocupo com isso. Infelizmente, né, uma porcentagem grande de pessoas estão saindo da igreja. Por quê? Por que estão saindo? O que está faltando em nossa igreja? O que está faltando na nossa vida? O que está faltando na minha vida? Não seria a oração hoje a maior necessidade minha para me fortalecer? Não seria eu colocar em prática essas razões aqui mencionadas, que Tiago nos menciona para nós, para me fortalecer mais com Deus? Ou será que eu vou continuar com as desculpas? Ah, eu saí da igreja porque o irmão não me cumprimenta, porque a igreja é fria. Por que a igreja é fria? Não, a igreja não é fria. Eu sou frio. O problema não é a igreja, templo, o que está acontecendo lá dentro. O problema sou eu, a igreja é eu. Eu preciso reconhecer isso. O pecado é algo que assola a igreja, assola a vida. Então nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos nos consagrar mais a Deus. Eu preciso entregar a minha vida a Deus. Eu preciso reconhecer os meus problemas, as minhas falhas e corrigi-los e procurar buscar essa perfeição em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que quando cada um pensar assim, eu tenho certeza que quando cada um olhar para si e reconhecer essa necessidade, a igreja vai mudar. Não é o problema com o pastor, não é o problema com os anciãos, o problema é com cada um. O pastor vai enxergar a necessidade dele, o ancião vai enxergar a necessidade dele. O que nós precisamos é orar mais. A igreja precisa, é louvável esse movimento que foi começado, não sei quem começou, esse movimento de um dia na semana na madrugada. Eu lembro que o pastor teve uma semana que ficou também, uma semana inteira nesse mesmo horário. E a gente percebe por aí, né, como que os obstáculos impedem as pessoas, ou melhor, os obstáculos não impedem as pessoas colocam obstáculos, nós colocamos obstáculos. Ah, é o frio, ah, é o calor, ah, é a chuva, ah, é isso, ah, é aquilo, sempre vai ter alguma coisa. Irmãos, é hora da igreja despertar, é hora da igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando para mim e você, para você mesmo. É hora de você despertar, é hora de eu despertar. Então, nós precisamos orar mais. Como 1 Tessalonicenses 5,17 nos fala, orai sem cessar. A oração é a maior necessidade para o crescimento da igreja, para o meu crescimento. Como João 15 fala, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se você permanecer comigo, Jesus fala, e a minha palavra permanecer com vocês, vocês podem me pedir qualquer coisa. Eu finalizo com esse texto de Ellen White, Caminho a Cristo, um livro fantástico, maravilhoso, que fala na página 93, a oração
é o abrir do coração a Deus como um amigo. Aí na outra parte lá fala, a oração não faz Deus baixar nós, mas nos leva até a Ele. Irmãos, eu preciso abrir o meu coração a Deus. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, é diariamente. Eu preciso reconhecer que eu sou dependente de Deus diariamente. Deus, ele está no mesmo lugar todos os dias. E eu, onde que eu estou? Então a oração me leva até Deus, me leva ao trono da graça. Que Deus abençoe a cada um que está presente neste momento. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa igreja em modo geral. Que Deus abençoe as pessoas que estão no leito de enfermidade, como foi citado alguns nomes aí. Que Deus abençoe os nossos jovens que tanto têm lutado para permanecer na presença de Deus. Que Deus abençoe os nossos jovens que estão enfrentando a depressão, a ansiedade, os irmãos também. Que Deus abençoe os nossos pequeninos, as nossas crianças. Que Deus abençoe o Campuri, que eles vão estar participando no próximo final de semana. Que Deus esteja abençoando o trabalho ministerial do nosso pastor com seus projetos. Que Deus abençoe os nossos vovôs, nossas vovós. Que Deus abençoe todos, que possamos reconhecer a necessidade de orar mais a Deus. E nós vamos estar finalizando neste momento com uma oração. Depois eu passo para o meu amigo Roger. Vamos orar então, agradecendo a Deus por esta oportunidade e também pedindo a Deus por misericórdia, para que possamos buscá-lo mais e nos fortalecermos. O remédio para curar a doença atual da igreja, que sou eu, é a oração. Então vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos em tua presença neste momento, através do estudo da tua palavra e através do falar contigo. No início, Pai, foram mencionados nomes de pessoas que estão pedindo, que estão passando por algum problema, por alguma dificuldade, por alguma enfermidade, Pai. Queremos, neste momento, mais uma vez, colocar o nome de cada uma dessas pessoas sobre os teus cuidados. Agradecer também, Senhor, pelos milagres que para nós, às vezes, era impossível. E o Senhor realizou e operou um milagre. Nós te agradecemos por isso. E te pedimos neste momento que fortaleça-nos a cada dia. Que possamos, Senhor, durante a cada dia, reconhecer a necessidade de ter um momento a sós contigo, de abrir o nosso coração a Ti, de nos achegarmos a Ti, através desse falar contigo. Abençoe-nos, fortaleça-nos, para que possamos ver a necessidade do nosso próximo e ir ao encontro deles, ó Pai, através de orações, através de ligações, seja qual for a maneira que formos usar, que essas pessoas se sintam felizes e alegres e curadas por Ti. Nos fortalece. Abençoe, mais uma vez eu te peço e entrego a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui neste momento presentes. E abençoe aqueles irmãos que por algum motivo não puderam estar. Fortalece a tua igreja. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, irmão Daniel. Deus abençoe sua vida. E realmente, a única coisa que a gente pode falar no final é: Senhor, ensina-nos a orar, né? Que Deus abençoe cada um que esteve aqui presente, também todos os seus queridos. E um bom dia a todos, irmãos. Deus abençoe. Bom dia, fiquem com Deus. Amém. Que o Deus Senhor abençoe a abençoe a todos. cada um. Que o Senhor abençoe a cada um nesse dia grandemente. Amém. Tenha um bom dia a todos aí.